Saúde a todos. Meu nome é Paulo Sampaio, eu sou oftalmologista, eu trabalho com estudos de aprendizagem desde o ano de 1993. Eu tenho mais de 26 mil pacientes cadastrados na minha clínica com algum tipo de queixa nessa área. Eu tive a honra e tive o prazer de participar da maioria das grandes instituições que trabalham com destinos de aprendizagem no Brasil e agora também fora do Brasil. E eu quero trazer algumas palavrinhas para aqueles que têm interesse em trabalhar nessa área e que possam colaborar no diagnóstico, no tratamento dessas crianças, que isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, para que eles possam atingir os ganhos que todos nós sonhamos para os nossos filhos. Eu queria trazer aqui a tela do trabalhinho que eu fiz para que vocês pudessem participar junto comigo dessa conversa. Então vamos lá. Vamos falar de transtornos de aprendizagem. A maneira de estudo de aprendizagem? Calma. Vai comigo. Segue em frente. Quando o seu filho nasceu, quando o seu bebê foi gerado, a primeira coisa que te veio na cabeça foi: meu filho, meu orgulho, um vencedor, ele vai ser melhor que eu, ele vai ser perfeito, ele vai ser maravilhoso. Certo? Muitas famílias já saem da maternidade matriculando o filho na escola onde o pai ou a mãe ou ambos estudaram. Já começam a sonhar no dia que essa criança vai se formar na mesma faculdade que eles formaram, juntos ou separados. Tá certo? Sonham que no futuro essa criança vai substituir alguém da família nos negócios. Tá certo? Passam o tempo todo comparando a beleza física, a inteligência dessa criança com de outras crianças, com outros parentes e até mesmo entre irmãos. Certo? Trazem de uma forma muito orgulhosa as habilidades que essa criança tem com jogos, com ações, com respostas, com atos participativos na sociedade, né? E aí vem a frustração. A criança não mostra a resposta escolar que esses pais desejavam, né? E aí, o que pode gerar frustração nesses pais? Primeiro, é um rendimento, um desempenho insuficiente ou desviante. Isso é muito importante. Desviante não significa dizer só que a criança não dá atenção àquilo que está acontecendo no ambiente escolar. Ela tem um desvio de comportamento, tá certo? Outro sinal importante é uma imaturidade ou uma falta de disponibilidade para a aprendizagem. E isso nem sempre é imaturidade. Querer aprender é alguma coisa também inerente do indivíduo. Você pode dizer para o seu filho que ele tem obrigação de aprender. Ele até pode entender isso, mas precisa ver se ele vai ter disponibilidade intelectual e cognitiva para isso. Tá certo? Aquele indivíduo que tem lentidão ou atraso nas competências escolares, né? Competências escolares não se aprende na escola. Competências escolares não se aprende no ambiente doméstico. Elas são consequências de habilidades que vão sendo desenvolvidas durante o neurodesenvolvimento, dos 0 aos 5 anos de idade. Então, primeiro você desenvolve habilidades e depois o conjunto dessas habilidades é que vão se tornar competente para poder aprender. Tá certo? Outra coisa importante é a não integração dos pré-requisitos cognitivos, né? Uma criança pode ter atenção, mas não ter memória, pode ter memória, mas não ter afetividade, pode ter afetividade, enfim, ela não consegue ter uma interação
de todos os requisitos cognitivos necessários para que ela tenha um bom desempenho escolar. E também a questão da falta de prática e de automaticidade nas aprendizagens básicas, né? É muito fácil, é muito simples quando alguém já vem pronto de fábrica com uma automatização para aprender uma tabuada, com uma automatização para decorar um determinado texto, uma determinada regra gramatical, mas nem todos nós chegamos a esse planeta com essas mesmas habilidades e competências. E aí começam as reações dos pais, né? Meu filho é perfeito, sempre foi perfeito, ele sempre teve uma reação muito boa em relação a tudo que a gente avalia, então, portanto, não é culpa dele, é sua escola que é uma porcaria, né? E se a escola é boa, porque eu estudei lá e eu conheço a escola, então não é culpa da escola, é culpa da professora. A professora que não sabe ensinar, né? Ou então, não, os colegas deles estão praticando bullying. Cada vez que ele erra alguma coisa, a molecada dá risada dela ou dele, enfim. Ou esse método de ensino é uma droga, né? E agora no Brasil fala-se muito de método disso, método daquele outro, qual é o melhor método, né? Não existe melhor método, né? Existem situações em que a criança vai fazer adequação ou não, tá certo? A escola diferencia as crianças, estão fazendo discriminação com o meu pobre filhinho, né? Isso é mais uma coisa que é muito comum a gente ouvir nesses pacientes. A segunda reação já se desloca da escola para a família, né? E a primeira vítima, sem dúvida nenhuma, é a criança, que passa a ser tratada como o vagabundo da família, né? Que fica o dia inteiro jogando essa droga, esse joguinho, não sai da frente da televisão, fica o tempo inteiro deitado. O pai que desloca a culpa para a mãe, dizendo que a culpa é dela, que criou um moleque mimado. A mãe que desvia a culpa para o pai, falando que todos os desejos dessa criança são resolvidos financeiramente pelo pai, né? Aí entra mais aquele grupo chamado avós, né? Os avós que sempre são muito participativos, né? São coitadinho do meu netinho, né? Culpa de vocês dois que não souberam cuidar dele, né? E tem o grupo dos curiosos, né? Aqueles que vivem no entorno da família, né? Que falam assim, tá vendo? Quem mandou você divorciar? A criança está sofrendo, tá certo? Finalmente vem a terceira reação, que é aquela que alguém se pergunta, será que tem algo errado com ele? A quem devemos procurar? Né? Onde é que nós devemos procurar ajuda, né? E aí vem o quarto perigo, que é o encaminhamento para os especialistas. Certo? Existem alguns pontos que precisam ser considerados. A criança é um ser único. Ela não pode ter sido gerada para ser herdeira dos seus bens ou dos seus sonhos. Tá certo? Uma parcela significativa dos nossos pacientes são filhos de médicos, são filhos de advogados, de juízes, de grandes engenheiros que têm grandes empresas, tá certo? Pessoas que passaram por um vestibular martirizante, que foram cobradas durante todo o tempo de faculdade, que são extremamente cobradas diante do sucesso que adquiriram ou deixaram de adquirir durante a vida, e que buscam nessa criança uma tentativa de superar todo aquele sofrimento que tiveram durante o aprendizado escolar, durante o aprendizado universitário, enfim, tá certo? São pessoas que buscam levar essa criança o mais precocemente possível para o ambiente de aprendizagem, fazem com que essa criança aprenda 2, 3 línguas antes mesmo de aprender a gramática básica da língua mãe que ela tem, ou já inserem essa criança em escolas que são bilíngues, trilíngues, enfim, fazem kumon, capoeira, judô, jogo de futebol, transformam essa criança num verdadeiro executivo que precisa ter um motorista 24 horas por dia à disposição dele, tá certo? Que precisa ter alguém que cuide da estrutura dele para que ele possa
cumprir a agenda horrorosa que ele tem, que faz com que ele deixe de ser aquilo que é mais bacana na vida dele, que é ser criança. Tá certo? Segundo ponto importante é que não existe escola perfeita nem aluno perfeito. Já disse antes, existem adequações e inadequações, isso vale para a escola, isso vale para método de ensino. Não existe ninguém nesse país chamado Brasil que tenha feito coisas erradas, pelo contrário, nós temos pessoas maravilhosas que desenvolveram métodos de trabalho fantásticos, tá certo? Não vamos envolver política com um pensamento de direita e de esquerda, que é uma grande bobagem enorme, tá certo? Outro ponto importante é que divórcio e separação de pais não produzem estudo de aprendizagem. Gente, para com isso, pelo amor de Deus, tá certo? É claro que a criança ela sofre com a separação dos pais, isso é óbvio que aconteça. Mas o que é importante é o seguinte, é a forma como esse divórcio acontece, tá certo? Se você começa a dividir bens, dividir família, trocar tapa, pontapé, essa criança está no meio de uma situação de conflito. Ela não está vivendo um transtorno de aprendizagem, ela está vivendo um momento afetivo emocional complicado, tá certo? Portanto, se você vai se divorciar, se você está pensando em se divorciar, faz direito. Faz direito para que ninguém sofra, nem você, nem seu companheiro ou companheira, nem as crianças que estão envolvidas no processo. E você vai ver que eles vão dar continuidade sem nenhuma dificuldade no ambiente escolar, né? As questões relacionadas à moradia separada, né? Aquelas crianças que passam uma semana com os pais, uma semana com a mãe, um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe, isso aí também não é problema, desde que vocês dois possam conversar e possam dialogar e possam trabalhar essa criança de uma forma adequada, e de maneira que ela possa se organizar bem, ter todas as competências e condições para que ela possa desenvolver na escola, tá certo? Outro aspecto importante é você ter na sua cabeça que não existem especialistas, tá certo? Não adianta você dizer que fulano de tal é o the best, é o melhor, é o perfeito nessa área. Existem grupos aglomerados de profissionais que interagem em busca de um diagnóstico, em busca de um tratamento. Você não resolve nada sozinho, você é somente um em um grupo multiprofissional ou multiterapêutico. Outro aspecto importante que você precisa aprender é que existem diferenças entre distúrbios e dificuldades, tá certo? Dificuldade é aquilo que todos nós um dia tivemos na vida, tá certo? Ninguém é perfeito, não tem jeito. Existem situações que as dificuldades vão sendo superadas com o passar do tempo e aquelas que permanecem para o resto da existência, tá certo? Ou seja, enquanto você não tem um diagnóstico perfeito, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico bem elaborado, tá certo? Não é bom você falar nem em distúrbio nem em dificuldade, é bom você falar em transtorno de aprendizagem. Portanto, transtornos de aprendizagem são aqueles que são diagnosticados em testes padronizados de leitura, matemática ou expressão escrita, e estão significativamente abaixo do esperado para sua idade, escolarização e nível cultural. Vou repetir: esperado para a idade, escolarização e nível intelectual. Portanto, não adianta você ficar trazendo teste do exterior. Eu vou trazer o teste do Mr. Fulano de Tal, que trabalha nos Estados Unidos. Gente, uma coisa é Estados Unidos, língua inglesa, outra coisa é Brasil e Portugal com língua portuguesa. São situações extremamente diferentes, são situações diversas, tá certo? Crianças com dificuldade de aprendizagem de leitura sofrem demasiadamente em relação às línguas anglo-saxônicas, inglês, alemão, eles sofrem muito em relação a essa questão. E esses testes que são voltados para essas línguas, eles são testes específicos dessas áreas. Nós temos que trabalhar com testes brasileiros, testes feitos com profissionais competentes na língua portuguesa, profissionais brasileiros, profissionais portugueses competentes na língua portuguesa. E lembrar sempre que a língua portuguesa falada no Brasil é diferente da língua portuguesa falada em Portugal e em outros países da língua portuguesa. Esses trabalhos eles têm que ser feitos adequações, adaptações entre os diversos países. Portanto, com base nessa definição, se você quiser participar de uma equipe multiprofissional,
você precisa ter um bom neurologista infantil, um pediatra que tem experiência escolar. Não é o pediatra que faz puericultura. O pediatra que faz puericultura, ele tem uma visão. O pediatra que tem envolvimento com escolarização é outra coisa. Ele busca situações de conflito entre o físico dessa criança e a escola, tá certo? Você vai precisar de um psicopedagogo, um bom psicopedagogo, um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo especializado em distúrbios da comunicação, um fonoaudiólogo especialista em processamento auditivo, um bom psicomotricista, um oftalmologista que seja voltado para a área de processamento visual e também um risopedagogo. Mais importante do que ter essa equipe é você ter uma equipe que consegue conversar entre si. Ninguém é o dono do paciente. A equipe é aquela que vai gerenciar a vida do diagnóstico e do terapêutico, tá certo? Essa equipe deve ter competência para planejar o caminho do diagnóstico e planejar o caminho terapêutico também, para evitar que a criança seja obrigada a fazer terapia psicológica na segunda-feira, terapia psicopedagógica na terça, fonoaudiólogo na quarta, na quinta, na sexta, aquilo outro. Isso vai destruir a vida financeira dessa família e isso vai tornar essa criança uma executiva, tá certo? Essa equipe tem que ter acesso à escola onde a criança atua, tá certo? Não pode ter aquela situação de a escola, os pais vão lá e se viram. Não, não tem isso não. É alguém da equipe, depois que a equipe conversou, chegou a uma conclusão de o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, ir lá e conversar com a escola, e ter acesso à escola e respeitar a escola, tá certo? Existem escolas que são extremamente conteudistas, que não querem perder tempo com criança que tem dificuldade, que tem distúrbio, que tem transtorno, tá certo? Se elas não querem receber essa criança, adeus, tira essa criança de lá, tá certo? Se essa criança não teve as condições mínimas de aprendizado para estar no terceiro ano de uma determinada escola, ela precisa voltar para trás, aceite que isso aconteça. Tá? Perder um ano não significa perder a vida. Perder um ano, perder dois, significa voltar a aprender de uma forma diferente, de uma forma mais bem elaborada e que isso vai servir para o resto da criança, da vida dessa criança, tá certo? E deve também ter o respeito dos pais, dos avós, dos familiares, tá certo? Não adianta eu dizer que uma criança precisa de um determinado medicamento, de uma determinada terapia, se os pais não concordam, se a família acha que isso não deve ser feito dessa maneira, enfim, não pode ter conflito entre as partes, tá certo? Existem transtornos que são associados aos transtornos de aprendizagem, né? E que não são transtornos de aprendizagem, né? São transtornos de conduta, é uma alteração psiquiátrica, o transtorno desafiador e opositor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ou não vir associado com distúrbio de leitura, escrita, matemática, ortografia, o transtorno depressivo. A quantidade de crianças depressivas hoje no ambiente escolar é imenso e eu até hoje não vou hoje eu não vou entrar no aspecto da questão do Covid e a depressão, porque senão nós vamos ficar aqui horas batendo papo sobre esse assunto. O transtorno distímico, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, o transtorno da comunicação, tá certo? 100% de todos os estudantes no mundo inteiro sofrem de algum transtorno de aprendizagem. É muita gente, tá certo? O que faz o diagnóstico diferencial são as variações normais do rendimento escolar, a falta de oportunidades, né? Aquela criança que não tem um livro em casa, que não tem uma revista em casa, tem lá o celularzinho que ela sabe usar para fazer joguinhos e só, a falta no estímulo de desenvolvimento neuropsicomotor, aquela criança de apartamento que não sabe chutar uma bola, que não sabe empinar o papagaio, que não tem noção de distância, que não tem, que não consegue discriminar palavras, porque tudo que ela ouve nos desenhos são palavras-chave, ela tem um vocabulário muito restrito, os pais têm um vocabulário muito restrito. O ensino que foi da pré-escola foi muito deficiente, fatores culturais, né? A família não tem envolvimento com
com aprendizagem, eles querem que o filho seja bem-sucedido, mas eles sonham que o filho vai ser um grande esportista, que o filho vai ser alguma coisa que não tem muito envolvimento com a escola, né? As questões de comprometimento visual, quantas crianças chegam para mim com 20, 40, 20, 60 de visão, que os pais acham que é bobagem usar óculos, ou que até o médico acha que é bobagem usar óculos, fica muito cedo, é muito precoce, é muito isso, muito aquilo, como que é feio, porque é aquilo outro, né? Comprometimento fonológico. Existem crianças que chegam para mim com 10, 12 anos de idade e que são surdas e que ninguém nunca se preocupou em fazer uma avaliação da acuidade auditiva delas, se elas têm competência ou não para entender o que é dito para elas. Tá? O diagnóstico diferencial entre o atraso do neurodesenvolvimento, que é o retardo mental, né? O transtorno global do desenvolvimento, que são a forma como se dizia antigamente de autismo, síndrome de Asperger, transtorno de comunicação, as doenças psiquiátricas em geral, todas elas, as doenças degenerativas e principalmente os distúrbios neuroelétricos, tá certo? Existe o preconceito de que eu fiz um eletroencefalograma e deu normal. Eu já fiz 2 eletroencefalogramas e deu normal. Gente, eletroencefalograma é aquele exame que é uma fotografia daquele momento daquele indivíduo, tá certo? Você precisa ter condições de fazer exames que você consiga verificar o que está acontecendo com aquela determinada criança naquele momento em que ela está no ambiente escolar. Né? Ela pode ter ali uma variação, um surto de pequeno mal, alguma alteraçãozinha elétrica, e isso é extremamente comum. Né? Então, você fazer um eletroencefalograma de rotina para dar uma espiadinha, para ver se está tudo certo ou não, tudo bem. Mas se você suspeita de um distúrbio neurolétrico, você precisa fazer uma videoeletroencefalografia contínua de 24 horas, fazendo essa criança ir para a escola com equipamento, fazendo essa criança ler, e brincar e fazer um monte de outras coisas com isso, tá certo? Não está incluso aqui os distúrbios do sono, né? Tem muita criança que tem variação neuroelétrica durante a noite, que dorme mal, acorda, aquela criança que tem o ronco, que tem a hipóxia durante o sono, que acorda com sono, que vai para a escola com sono, né? A obesidade, enfim, tem aqui transtornos de diagnóstico diferencial para muita coisa, tá certo? Isso era o que eu tinha para trazer para vocês de imediato. Eu peço desculpas se alguém ficou magoado com alguma coisa que eu tenha dito e boa sorte e felicidade.